Oi, eu sou Café e hoje o vídeo vai ser sobre a minha interpretação do que o filme O Rei Leão, de 1994, tem pra nos ensinar sobre a vida, o universo, guisado, enfim. Mas antes do vídeo começar, eu queria agradecer a todo mundo que comentou, que se inscreveu, que compartilhou. De verdade mesmo, eu não esperava essa repercussão no primeiro vídeo do canal, eu tô muito feliz. E isso me deu um incentivo muito grande pra continuar fazendo o que eu tô querendo fazer. Obrigado de coração a todo mundo que comentou, que deu like, se inscreveu. Tamo junto, vocês são incríveis, na moral mesmo. Enfim, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Esse filme tem uma importância muito significativa na minha vida. Foi um dos primeiros filmes da Disney que eu assisti e eu era muito jovem na época. Eu assistia e mal entendia o real significado de muitas sensações que hoje assistindo eu interpreto de forma coerente. Falei bonito, né? Pois é. O filme começa com o sábio das 6 bananas mostrando Simba, filho do Mufasa, pra todo o reino. O tempo se passa e Simba cresce um pouco mais. E é a partir daí que a história toma um rumo fixo. Mufasa explica pra Simba que o reino é tudo que o sol toca e que um dia será dele. Mas o Simba ainda tem uma ideia muito rasa do que é ser rei, porque ele acha que ser rei é poder fazer tudo que ele quiser fazer, ser livre, quando na verdade isso implica fazer muito mais do que só isso. Avançando um pouco, ele se encontra com Scar, tio dele, e se gaba de que um dia ele será o rei da Pedra do Rei. Simba nesse momento tem uma postura convencida, o que quando eu vi me incomodou um pouco, mas ele ainda é uma criança e não entende a maior parte das coisas que diz ou o peso de ser um rei. Scar pergunta se Mufasa já mostrou todo o reino pra ele. O seu pai lhe mostrou todo o reino, não é? Tudinho. Ele não lhe mostrou o que está além do Planalto na fronteira norte? Simba diz que sim, mas Scar sabe que o irmão dele não deixaria nunca o Simba ir para a parte mais escura do reino, já que lá é onde está o limite das terras do reino, cheio de hienas e entre outras criaturas que podem fazer mal a Simba. Mas Scar não liga para isso, ele não se importa com a segurança do seu sobrinho. Ele o motiva a ir lá utilizando uma psicologia reversa. Ele diz que Simba não pode ir lá, fazendo ele ficar triste. Ao mesmo tempo, ele fala que não pode ir lá pois só os leões mais corajosos vão lá. E Simba quer provar o seu valor e se sente desafiado. Diz que é corajoso e Scar diz que não deveria ter falado nada disso para Simba, mas na verdade era exatamente o que ele queria, pois no fundo ele não gostava do garoto, do leão. Enfim, já que no fundo, ele sempre teve vontade de ser rei, e com o nascimento de Simba, fez com que ele automaticamente se tornasse herdeiro do trono, e o ciúmes tomou de conta de Scar. Scar diz pra Simba nunca ir naquele lugar, mas ele obviamente não fala sério. E Simba promete não falar disso pra ninguém, mas ele também tá mentindo. Então, até aqui nós temos as primeiras coisas que dão pra ser percebidas no filme. A desobediência de Simba, movida pela curiosidade e arrogância de achar que é corajoso o suficiente pra lidar com qualquer problema ou ameaça que esteja por vir. Mesmo o pai dele dizendo que não era pra ir para aqueles lados, ele vai e leva consigo Nala, a melhor amiga dele. Ele diz que estão indo pra um lugar completamente diferente do real destino. E Simba mente pra sua mãe, dizendo que vão pra um lago, quando na verdade o seu destino real são as terras proibidas no limite do reino. Moleque da porra. A mãe de Simba diz que podem ir se Zazu, o conselheiro real, for com eles. Simba dá um jeito de despistar Zazu, depois de uma longa cantoria como todo filme da Disney tem, e foge com Nala para o destino que ele tinha comentado, que na verdade é um cemitério de elefantes. Chegando lá, Simba demonstra mais uma vez sua arrogância. Quando os Zazus encontra e diz que eles não deveriam estar ali e que os três estão em real perigo por estarem tão longe das terras do reino, Simba zoa da fala de Zazu e diz que ele ri na cara do perigo. Aqui nós vemos que Simba, como a criança que é, ainda é muito imaturo para entender o que o pai tentou ensiná-lo. Logo após isso, as hienas aparecem e ele fica com o rabinho entre as pernas, pois ele só tem pose, não tem a real coragem. Nisso, começa uma perseguição e os três tentam fugir dali o mais rápido que podem, mas acabam presos e Simba se vê sem saber o que fazer, até que ele tenta intimidá-los, rugindo pra eles, mas ele ainda não sabe como rugir, até que na segunda vez ele tenta rugir e nós meio que somos enganados, achando que ele conseguiu, quando na verdade é Mufasa, que aparece nos 45 do segundo tempo pra salvar geral. Simba ainda tá na sombra de seu pai, pois ele acabou colocando seus amigos em perigo por causa de sua arrogância e desobediência, e falta de humildade, coisa que seu pai o repreende um pouco mais à frente. Ele pisa na pegada de seu pai. Eu vi isso como uma forma de mostrar que ele ainda é muito pequeno para os desafios que ele quer travar. Ser valente não quer dizer se meter em apuros. O que é algo que Simba busca a todo momento. Ele quer demonstrar que é valente, mas o problema é que ele busca a todo momento um risco para poder demonstrar sua coragem. Nos limites do reino, Scar tá planejando um golpe para matar Mufasa e usa as hienas como peões para poder executar o seu plano. Propositalmente, ele coloca Simba em um local dentro do desfiladeiro. As hienas fazem com que uma manada desencadeie e faz com que Simba corra perigo. Scar sabia que Mufasa tentaria salvar seu filho, e no momento de perigo onde Mufasa precisava de ajuda, Scar se aproveita disso para poder matar o seu irmão. Simba fica desolado e Scar planta uma ideia errada na cabeça do garoto, onde ele acredita que foi culpa dele o pai ter morrido. Se não fosse por você, ainda estaria vivo. Ele vai embora depois de Scar fazer medo a ele em relação ao que os outros vão pensar, depois que descobrirem que o rei morreu, e Simba foge para nunca mais voltar. Scar acaba assumindo como rei e governa com pata de ferro junto de suas hienas. Avançando um pouco no tempo, Simba conhece Timão e Pumba. Eles lhe apresentam o lema Hakuna Matata. Hakuna Matata?
Enfim, que é viver sem problemas, sem responsabilidades. Obviamente, eles conseguem viver sem responsabilidades, sem problemas, porque eles simplesmente ignoram o fato de que todo mundo tem responsabilidade. Mas eles ignoram essa realidade também, vivendo de uma forma completamente sem preocupação, com nada nem ninguém. E Simba acaba abraçando isso, mas existe um porém nisso tudo. Simba não se encaixa dentro desse lema, pois ele é o verdadeiro descendente do rei e ele precisa voltar para sua terra para poder reaver o seu reino. Nala aparece e fala que o reino está completamente devastado. Depois de que Scar tomou o controle de tudo, não tem mais comida nem água para todos. Simba diz que isso não é problema dele e fala que não pode voltar. Simba ainda está assombrado pelo seu passado e pelas palavras que Scar disse. Ele ainda acredita que foi culpa dele. Ele ainda acredita que foi o culpado por Mufasa ter morrido. Ele perdeu completamente a sua coragem e a vontade de mostrar o seu valor, pois o único para quem ele queria mostrar que era mais do que parecia ser era seu pai, mas infelizmente ele tinha morrido. Aqui nós podemos ver o quão Simba mudou de todo esse tempo pra cá. Ele cita o Hakuna Matata pra Nala, pois coisas ruins acontecem e não há o que se fazer pra mudar, já que não dá pra mudar o passado. Nala não aceita a forma que Simba age e se afasta. O que houve com você? Não é o Simba que eu lembro. Tem razão. Não sou. Agora está satisfeita? Não, decepcionada. Mais à frente, Simba encontra o macaco da árvore e eles têm uma conversa. Ele tem um vislumbre e uma breve conversa com o espírito de seu pai, mandando ele lembrar de quem ele é. Depois de muito tempo negando o seu passado, Simba acabou esquecendo de quem ele realmente é e com isso acabou esquecendo de seu pai, pois ele não conseguia enfrentar a dor do seu passado. Depois dessa conversa com o espírito de seu pai, Simba finalmente sabe o que deve fazer, mas ainda está hesitante em relação a enfrentar o seu passado. O macaco então dá uma cipoada na cabeça do Simba, não entendeu nada, não dá pra entender o que é que tá acontecendo. Então o macaco fala que não importa, pois tá no passado, não há o que fazer. E Simba disse que ainda tá doendo. Também depois de uma porrada dessa, né? E é aí que ele fala que o passado pode doer, mas você pode fugir ou aprender com ele. E aqui nos é mostrado o que Simba fez durante toda a vida dele, que foi fugir do passado ao invés de enfrentá-lo. Eu acho interessante o contraste feito porque antes o Simba queria ser rei, para que ele pudesse fazer tudo o que quisesse. Porém, quando ele já tem idade para ser rei, ele não quer assumir, pois sabe que isso implica enfrentar o passado, sabe que isso implica enfrentar o seu trauma. Mas isso é algo que mesmo ele não querendo, ele precisa fazer, pois como Mufasa disse, ser rei não significa fazer sempre a sua própria vontade. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Ser rei vai além disso. É pensar nos outros, é ser um líder. E é justamente o que ele precisa fazer, pois os outros precisam e dependem dele. Simba decide voltar para casa, para reaver as terras do reino, que são suas por direito. Lá, ele encontra Scar, dominando tudo e todos. E ele chega justamente no momento em que o Scar dá um tapão na cara da mãe dele. Simba, diferente de antes, está motivado e com gana para tirar Scar do poder. E ele coloca o leão desnutrido contra a parede e mete o louco e fala para ele renunciar ou lutar. A escolha é sua, Scar. Ou renuncia ou luta. Da hora, mas tem que terminar em violência. Scar, como sempre, sádico, consegue virar o jogo e fala pra todos o real motivo de Mufasa ter morrido, que foi pra proteger Simba, que estava no desfiladeiro, fazendo com que Simba se sinta culpado novamente. Mas isso só dura alguns minutos. Simba acaba se encontrando na mesma situação de perigo que seu pai. Scar se aproxima e fala que ele que matou seu pai. Simba explode de raiva e consegue pular em cima de Scar e o obriga a falar na frente de todos que ele matou Mufasa. Depois de Scar admitir isso, todos começam a brigar ferozmente. Tem um detalhe muito interessante que acontece nessa cena, enquanto o Simba tá pendurado, que é um raio atingindo a floresta, que tá seca, e acaba provocando um incêndio generalizado. O simbolismo do fogo significa várias coisas, poder, dominação, sabedoria, mas nessa cena em específico, ele veio como forma de renovação, transformação. Embora o fogo cause destruição, também é um elemento natural, que permite o renascimento da terra, limpando a vegetação antiga e abrindo espaço para o crescimento de novas plantas. Essa cena pode ser interpretado como um símbolo de renovação do reino e do ciclo da vida, já que quem estava no poder era Scar, que acabou adoecendo as plantas e os animais ao redor com sua maldade. E quando Simba volta, é nesse momento que é necessário expurgar todo esse mal, e isso veio através do fogo. Chegamos no final do filme e agora a gente vê que Scar se deu muito mal, e Simba está indo em direção à Pedra do Rei. Antes de dar o último passo, Simba olha para o céu e escuta seu pai repetindo as palavras que disse lá atrás. Então Simba finalmente ruge, tomando seu lugar como legítimo rei. Fazendo assim, todos respirarem aliviados, pois o rei tinha retornado. Passa o tempo e o reino já está completamente estabilizado. E é mostrado a filha de Simba e Nala, concluindo assim mais um capítulo do ciclo da vida. Esse filme, ele me ensinou diversas coisas. Nele eu aprendi sobre como a arrogância e a desobediência podem me fazer tomar atitudes que possam me deixar em perigo. E não só a mim, mas quem tiver ao meu lado. Sobre superação e redenção, pois dá pra perceber que Simba, por mais que se achasse forte, ele não era. Ele precisou passar por uma autocrítica, um autoconhecimento. Ele precisou passar por uma prova de vida para depois de vencer Scar, ele pudesse encontrar redenção para os seus sentimentos. Esse filme é simplesmente uma obra de arte que nos mostra a todo momento como o ciclo da vida é real e que não podemos fugir dele. Você não pode fugir de quem você é. Você tem que ser
quem você nasceu para ser. Não o que os outros dizem, mas o que você realmente é. Simba era o rei e negava isso. Mas fazendo isso, ele estava negando a si mesmo, estava negando a própria existência, fazendo ele ficar confuso e sem identidade. No fim, ele aprendeu os valores que faltavam para ser um rei. Agora, ele era sábio, corajoso e forte, e finalmente poderia governar como seu pai um dia governou. Então, acredito que a mensagem que eu gostaria de deixar para você é: não deixe que sua arrogância o impeça de aprender e entender o que os outros tentam te ensinar. Não seja um Simba da vida e acabe tomando decisões erradas por causa de sua desobediência. Escute e aprenda. E caso você já tenha cometido o erro, não se desespere. Olhe para dentro de si e enfrente o seu passado. Você pode acabar descobrindo uma força que jamais imaginou ter dentro de você. Bom, meus queridos amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise / interpretação pessoal que eu tive do filme. Se você curtiu o conteúdo, já dá uma colherada nesse like e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo aqui na nossa comunidade, beleza? Bom, é isso. Fiquem bem, um cheiro e até a próxima. Tchau.